Olá pessoal, Shalom, bem-vindos ao meu canal Dicas de Alimentação. E eu resolvi sempre linkar a dica de alimentação com a porção semanal. Nessa porção semanal, Kitse, sobre todas as coisas que essa porção fala, né, as dicas de reflexão que nós temos semanalmente, as dicas de meditação, fala que a gente não deve misturar algumas coisas. Olha que interessante. Fala que não deve misturar o linho com a seda, né, o linho com tecido de couro, falar que a gente não deve misturar alguns tipos de vestimenta, que isso causaria uma interrupção do fluxo. Olha que interessante, a gente sabe que tudo que existe no universo passa uma eletricidade, essa eletricidade passa por todos os tecidos também. E você nunca vai ver um sacerdote usando, nunca eu não diria, né, porque nessa era de tantos equívocos, nessa fase de tantos equívocos, muito provável que você veja sacerdotes vestindo vestimentas sintéticas, né? Roupas sintéticas. Essas roupas interrompem o fluxo. Então tudo é questão de energia. Casa ou não casa, fecha circuito, né? Deixa harmônico, isso é o que chama de kadosh. Kadosh, sagrado em hebraico, é um circuito que gera luz. E o curto-circuito é justamente aquilo que gera uma interrupção do fluxo natural. Assim são os alimentos. Tem alimentos que a gente não deve misturar. Quando se mistura certos alimentos, o que causa dentro da gente? Um curto-circuito. Um dos alimentos que não devem ser misturados, e a ciência explica por quê, não é uma questão mais bíblica, uma questão mais somente dos textos sagrados, né, como os budistas, como os taoístas, como os muçulmanos, os textos também, né, dos judeus, que falam que a gente não deve misturar essas substâncias porque elas causariam um curto-circuito. Interessante que passou recentemente nos canais de YouTube, essa garotada fazendo experiências, né, que pegavam um refrigerante, uma Coca-Cola, jogavam alguns drops dentro, fechavam, lacravam e aquilo explodia. Isso é o que acontece dentro de você quando você mistura alguns alimentos que não são compatíveis. E olha só, os textos sagrados falam sobre esses alimentos. Um dos alimentos que mais se misturam e mais causa muco, que é uma placa que para no intestino, uma placa que gera uma sorologia, um resíduo que é altamente tóxico e cancerígeno, é misturar a carne, né, quando ela é cozida, frita, tem benzopropireno, que é uma substância altamente cancerígena, com os mucos do leite, com queijo. Então olha só, um dos alimentos que mais causam curto-circuito físico para as substâncias no teu intestino, te enche de muco, a absorção fica comprometida porque é feita na parede do intestino e gera um curto-circuito espiritual, ou seja, o sistema de percepção extrafísico fica interrompido, é a carne com leite. Olha que interessante, o cheeseburger. E aí todos os seus derivados, e aí a pizza de calabresa com queijo, e aí o estrogonofe, e aí todas essas coisas interrompem a sua conexão, o seu fluxo, e há um curto-circuito. E aí eu deixo essa dica para você, será que isso não é um plano da oposição, para que você interrompa o seu fluxo e não consiga chegar naquilo que você deve chegar, que é uma conexão mais límpida, mais clara? Então essa é a dica de alimentação que eu dou dessa semana. Tome cuidado com aquilo que você mistura, né? Por exemplo, um outro exemplo que eu dou, essas misturas, esses doces que você come, né, ali com chantilly, com glacê, com ovos, com chocolate, isso forma um muco que demora 7 anos para sair do teu corpo. Aí você reclama que você não está se sentindo bem, que teu intestino para, que você está com colesterol alto. Então, se você gostou, compartilha e vem até mim, vem até aqui a clínica para você saber um pouquinho mais, a gente fazer uma reeducação alimentar. Vai passar o telefone aí, compartilha. Eu tenho dicas semanais também de meditação, para achar semanal. E no Instagram você me segue
pelo meu apelido, Kaká Arouca 33. Vai lá, CA Arouca 33, a gente vai ficar bem próximo. Shalom, até a próxima!